Já pensou estudar em um único lugar com todas as ferramentas a um clique de distância? Conheça a mesa de estudos do QConcursos. Nela você encontra milhares de questões, raio-x, estudo dirigido, guias de estudo e diversas funcionalidades em um só lugar. Estude com mais foco, direcionamento e otimização. Mesa de estudos do QConcursos. Acesse e comece a praticar. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo essa live aí em outros horários. Eu sou a Nara Boechat, sou jornalista, editora de conteúdo aqui do QC. E estou aqui na difícil missão de substituir a Jones nessa live. É mais uma live que a gente está aqui promovendo aqui no QC. A gente está com uma série de entrevistas, aulas super legais que vocês têm que conhecer. A gente tem aliás, para você que quer saber, né, as nossas próximas, nós temos aqui no nosso canal as que já foram feitas e nós temos lá no nosso canal do Telegram, ao vivo no QC, todas as lives que a gente vai promover ainda. É uma série tão ótimas. Hoje, inclusive, tem sobre a Lei 8.112. Então, assim, não perca. Entra lá no nosso Telegram, ao vivo no QC, que você vai ver tudo lá, todas as nossas programações. Hoje, agora, nós vamos falar sobre o TAF, dicas para o TAF do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que está com concurso aberto. As inscrições estão abertas, eu vou dar uma olhadinha aqui numa colinha. São 40 vagas para cadete bombeiro militar do primeiro ano do curso de formação de oficiais. O cargo exige nível médio e tem remuneração inicial de cerca de R$ 4.000. Mas o quê? As inscrições estão abertas lá no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora, até o dia 6 de outubro. E a taxa é de R$ 94,50. O concurso vai ser dividido em duas fases, a prova objetiva e a segunda fase, que é o teste de aptidão física, inspeção de saúde e exame documental. E aqui a gente vai falar do teste de aptidão física. O professor Elon Júnior, especialista em TAF, que já é aqui, já veio várias vezes aqui com a gente conversar, ele vai trazer dicas agora. Então, Elon, entra aí comigo, vamos conversar aí. Bem-vindo, mais uma vez. Você que já é, né, nosso especialista aqui. Já é a quarta vez, né, Elon? Isso. Nós estivemos aí falando sobre os cuidados do TAF, depois um específico para a PSERG, o outro para o Senado e agora para o Corpo de Bombeiros. Eu aproveito para agradecer. Quem quiser ver, está ali no nosso canal, né? Que é sempre bom. Cuidados com o TAF, então, né? Para quem vai fazer aí. Eu aproveito para agradecer o convite mais uma vez. Sempre falo para a Claudinha que eu gosto muito de falar com todas os cursos, né, que gostam de debater sobre esse assunto, porque eu já trabalho há 18 anos nesse segmento e quando eu comecei lá atrás, os índices de reprovação nesse teste de aptidão física beirava ali os 40%, né, quando você fala no total de testes físicos e de instituições. E quando você disseca isso em modalidade de gênero, você chega aí a quase 95%. E aí, como eu era jovem na época, cheio de sonhos, eu achava que por conta dessa fase do certame já havia o gabarito da prova, né, no edital, coisas que muitos concurseiros queriam isso na parte teórica, mas na física já tem ali os índices que você vai ter que superar, os testes que você vai ter que executar. Então, eu entendo que se já tem um gabarito da prova, se eu ganhar com antecedência, certa aprovação, logo esses índices iam baixar, quiçá, erradicar. Só que há 18 anos passados, a gente continua com os mesmos índices
e cada vez piorando mais, porque a gente agora detecta aí erros avaliativos que reprovem justamente bons candidatos que já treinaram com antecedência, que já estão passando os testes físicos. Então, eu entendo que através das informações, nesse bate-papo, a gente dá esclarecimento não só aos concurseiros, mas também aos gestores de bancas examinadoras, aos profissionais de educação física, para tentar trazer aí uma avaliação mais justa. Então, agradeço o convite. Ah, que isso, é sempre bem-vindo, até porque o TAF é o terror de muita gente, né? Estava conversando aqui com o Elon antes de entrar, que quando eu era mais nova eu tinha um sonho de ser perita, e aí não fui porque uma das questões era o TAF. Bobeira, né, Elon? Acho que a gente pode entender isso, né? Como a gente acabou de falar, as pessoas, quando se deparam com essa avaliação, ficam temerárias, né? E aí, como você decidiu não prosseguir. Mas se a pessoa tiver um preparo emocional, né? Até a minha filha também já esteve aqui no canal falando sobre o preparo emocional. Sim. Ela trabalha com avaliação psicológica para concurso. Ela já foi aprovada na Sargento da Aeronáutica e, por não se adaptar ao meio, né, ela não deu prosseguimento, e hoje ela fala sobre essas questões de saúde mental. Então, se a pessoa que quer realmente fazer um concurso, tem um teste de aptidão física e não tem aptidão física para isso, se tiver um preparo emocional e detectar que tem um perfil profissional para tal cargo, se ela treinar com antecedência e especificidade, ela consegue perfeitamente passar em qualquer teste, independente do tipo físico, sexo ou idade. Legal. Vai sim. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, sobre Corpo de Bombeiros do Rio, que está aí, aberto. E, professor, queria saber, assim, pelo que eu vi, só citar aqui, são 4 testes, né? Corrida de meio fundo, 2.400 metros, corridas em 12 minutos, né, que geralmente é falado, natação, 100 metros, 2 minutos em 30, tração na barra física ou barra fixa, que geralmente é barra fixa, né? Aqui estava tração na barra fixa, 3 repetições, 100 tempo máximo, abdominal, 35 repetições, 1 minuto. Então, professor, como é o teste de aptidão física? Então, esses testes, né, eles ocorrem durante a semana, então, geralmente, são divididos em 2 dias, né, e o candidato faz 2 testes num dia, 2 testes no outro. E aqui, depois, vai seguindo essa ordem, né, de 12 minutos, natação, barra e abdominal. É importante as pessoas se preocuparem que tem intenção de ser oficial do Corpo de Bombeiros, passar lá 3 anos na academia, se preparar para esse teste, porque é um dos testes mais difíceis no cenário nacional. Muitos concurseiros acham que é o da Polícia Federal, e por conta dos testes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Janeiro, para a Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, que é a Escola de Formação de Oficiais, ela tem um teste diferenciado para quem vai ingressar como soldado, né? Então, são testes que não diferenciam nem os índices e nem o protocolo. Ou seja, o que um homem faz, a mulher também vai ter que fazer. Então, aí fere, né, um princípio básico da educação física, que é o princípio da individualidade biológica. Então, já é comprovado fisiologicamente que a mulher ela tem, né, uma estrutura óssea muscular inferior ao homem. Alguns órgãos, como o coração, por exemplo, é inferior ao homem. Então, se ela vai ser submetida ao mesmo teste, teoricamente, ela vai ser prejudicada por conta dessa questão fisiológica. De outro lado, né, eu, particularmente, defendo que seja os mesmos índices, porque ela vai exercer a mesma função do que um sexo masculino. Então, precisa ter um preparo. Até porque o que vai diferenciar é o treinamento. A gente está até conversando anteriormente, né? Existem mulheres que conseguem fazer 3 barras e homens não. Por que isso? Se, como eu falei anteriormente, fisiologicamente ela é inferior ao homem, teoricamente ela não teria que fazer, ela não conseguiria fazer. Mas, se treinar, consegue. Então, essa questão de
falar sobre índices iguais ou diferentes, eu acho que não tem muita relevância. Pois bem, então é importante que, de qualquer forma, comece a treinar com antecedência, né? O teste físico do Corpo de Bombeiros está previsto e ele é costumeiro ser realizado no início de janeiro, início do ano, no meado ali de janeiro, entre dia 10 e dia 20, realizando esse teste. Tá? Tem algumas provas aqui que são, melhor, eu diria que 3 das 4 aqui são bem exigentes, que é a barra fixa, principalmente pelo sexo feminino, tem que fazer 3 repetições, contração, flexão e extensão dos cotovelos, na pegada que muitos candidatos têm maior dificuldade, que é a pegada pronada, com a palma das mãos para frente, né, com o dorso da mão para o rosto. Então, é um teste que requer um certo tempo para ter o ganho de performance. A natação também da mesma forma, são 100 metros em 2 minutos e 30. Então, nada, já teve, como eu não sei se eu falei aqui, né, eu sou oficial do bombeiro reformado, eu já passei por lá 30 anos e trabalhei desses 30, 13 anos no Centro de Educação Física e Desporto, onde a gente avalia, era lá que a gente avalia os testes de ingresso para a corporação. E, pasmem, os nossos ouvintes, que tem candidato que passa na prova, vai para o teste físico sem saber nadar. Teve um episódio que a gente convocou os candidatos, na hora da prova, chamamos 5 candidatos para fazer a prova, aí quando deu em posição, quando a pessoa subiu no bloco, ela levantou a mão. Aí a gente perguntou o que havia acontecido e ela informou que não sabia nadar. Então, é complicado para quem vai fazer essa prova do Corpo de Bombeiros e não sabe nadar. Porque para você... Delon, porque isso está no edital, né? Então, pode ser... Não leu o edital? O que você acha? Assim, não... certamente a pessoa não leu o edital, né? E também tem pessoas que vai com a intenção, com a imaginação de que lá vai conseguir fazer, ou que alguém vai favorecê-la por conta de ser, não sei. Então, isso não acontece. O tempo para você aprender a nadar já é um tempo considerável. Quiçá você aprender e ter condições de fazer dentro do índice exigido. Confesso que não é um índice puxado, mas para quem não sabe, vai ter uma dificuldade maior. Então, se tem objetivo fazer esse concurso, comece a uma aula de natação a partir de ontem. Já vai no clubezinho e faz natação. Né? E, por último, a corrida de resistência, que também tem um índice elevado de reprovação, tá? E é importante treinar. O abdominal, 35 repetições também é considerado nível médio para forte. As pessoas que não estiverem preparadas fisicamente, vai ter algum tipo de problema nessa prova. E o treinamento é basicamente você fazer uma programação de treino, né? Eu dividiria aqui de segunda, quarta e sexta, 2 testes, colocaria corrida e barra, por exemplo, e na terça, quinta e sábado, colocaria natação e abdominal. Né? Percebe que eu diferenciei as provas mais longas e difíceis, que é a de corrida e a de natação, dias distintos, colocando ali uma de recuperação rápida, como é que é a barra e abdominal, para complementar. Né? E as pessoas me perguntam, não posso treinar todo dia, ou um dia sim, um dia não. Então, isso é muito relativo, vai depender de várias situações em relação ao histórico do aluno na prática de atividade física, vai depender da rotina diária dessa pessoa, se ela estuda, se ela só trabalha, né? Se ela só estuda, ela não se estuda e trabalha. E a próprio corpo dá, né, sinais de cansaço ou não. Então, a priori, como temos pouco tempo, para quem está começando do zero, seria interessante fazer de segunda a sábado,
dividindo por provas dia sim, dia não. E, se possível, sempre fazendo o mesmo horário, a partir da manhã, né, porque ele tem 24 horas para se recuperar para o dia seguinte, tempo suficiente para uma recuperação metabólica, e à medida que for o corpo dando sinal ali, de repente, de dores ou cansaço, é a hora de rever o treino ali, diminuir um pouco a carga, o volume e a intensidade. Mas, como eu sempre falo, é importante, né, a gente dá aqui uma visão muito genérica, mas o treinamento físico é importante você estar sempre acompanhada de um profissional de educação física, para que ele possa interpretar esses retornos, né, do que o próprio corpo nos dá, entendeu? Um personal, né, para orientar. É. Mas uma dúvida, você fala de treinar de segunda a sexta, né? Você acha que a pessoa tem que começar devagarinho? A pessoa que não tem, por exemplo, quero ser bombeiro, não tenho, quase não faço, sou sedentária, digamos assim. Começa aos poucos, assim, principalmente as mais difíceis, como você falou? Então, essa pergunta é muito boa, porque realmente quando as pessoas começam a treinar, primeiro que a gente chama para treinar é muito em cima, né? Então, quando sai o resultado para a prova, da prova teórica para a educação física, tem um pouco tempo para uma avaliação. Então, elas querem ter logo o resultado imediato. E começa com um volume muito alto, tá certo? E aí começa a sentir dores, né? Começa a se lesionar, começa a ver o não resultado, não ganho de performance, e com a proximidade do tempo começa a ficar abalado psicologicamente. Então, é importante que comece agora e comece com uma carga muito pequena, para o corpo começar a se adaptar. À medida que ele for se adaptando, aí você vai fazendo a sobrecarga, que a gente diz. Então, por exemplo, vamos exemplificar aqui a prova de corrida de resistência. Então, muitos candidatos treinam da seguinte forma: eles correm só os 12 minutos e querem chegar aos 2.400. E fazem isso todos os dias, né? Eu digo que esse treino é um treino por erro, tentativa, erro e tentativa. Então, ele vai na primeira vez e não consegue. Aí tudo bem. Vai na segunda vez e não consegue. Vai na terceira vez e não consegue. Por quê? O corpo precisa de um tempo para fazer essa adaptação e esse ganho de performance. Então, ele começa a ficar abalado psicologicamente, achando que o treino está errado, né? E o corpo vai dando estímulos negativos, vai ficando desanimado e geralmente para de treinar. Então, quando você faz um treino programado e progressivo, você tem micros de resultados e aí te dá uma satisfação, né, para você continuar. Então, eu sugiro aquelas pessoas que estão acima do peso, que não têm um condicionamento físico, que comece pelo menos caminhando. Crie uma meta, né, de 5 km, é importante isso. Como eu falei anteriormente, as pessoas começam a treinar somente a distância do teste, né? Então, se ela fizer um dobro dessa meta, por exemplo, 2.400, vamos botar para arredondar 5.000 metros, né, 5 quilômetros. Então, cria a primeira meta, você percorrer essa distância correndo continuamente. Já que no início não vai conseguir, você começa caminhando. A partir que for melhorando o condicionamento, caminha e corre, caminha e corre, caminha e corre, até o momento que você corra mais do que caminhe, corra mais do que caminhe, até você chegar na primeira meta, que é correr continuamente em 5 quilômetros. A partir daí tem outros testes, outros treinamentos que a gente pode fazer, como intervalado, fartlek, correr numa intensidade forte, depois correr numa intensidade lenta, né, correr intervalados com tempo bem mais baixo, para você começar a melhorar a velocidade. Então, a dica para quem está começando, é que comece realmente devagar, né, para que você possa, primeiro, adaptar o seu organismo a esse estresse que é submetido ao corpo através da atividade física. Eu vou até pegar aqui, porque tem uma pergunta aqui que eu já vi que tem a ver com esse nosso papo sobre início, né? Que é a Sheerfast. Desculpa se eu estiver falando errado. Qual o melhor jeito de se desenvolver na barra? Você acabou de falar da corrida, né? E como é que é na barra fixa, né? A barra, exatamente. A barra é um treino muito específico. Às vezes a gente vê candidatos, fortes candidatos, né?
um tipo atlético, um tipo físico atlético, que é musculoso, ele consegue fazer a barra, porque vai lá numa academia, começa a fazer supino e pullover, só que chega na barra não faz. Então é importante que você, até digo no meu livro, né, TAF para concurso, que o candidato tem que comer a barra. Então, acordou de manhã, vai lá, procura uma barra. Qualquer praça hoje em dia, né, da prefeitura, tem uma barra ali. E você, se você não consegue fazer a primeira flexão, não consegue fazer nenhuma flexão, primeira coisa é você ficar totalmente pendurado na barra. Você já vai começar a forçar aqui a pegada, né? Então, você fica, primeiramente, dependurado, com o cotovelo totalmente estendido, não tem problema. Tá? À medida que você adaptando, já pode pegar a barra e, no impulso do pé mesmo, tentar ultrapassar o queixo da barra. Não vai ter força ainda no braço para ficar sustentado, você vai fazendo a força negativa, vai deixando o corpo descer de forma que você contrai o máximo que você puder a musculatura. Tá? E, por último, você vai e faz a flexão e extensão. Então, isso é dos treinamentos. O que você também pode fazer é pegar uma barra paralela, né, que é uma barra bem menor, e fazer o movimento da barra na vertical. A vertical não, inclinado. Então, você inclina seu corpo, põe o pé no chão, a mãozinha na barra, e você faz o movimento, uma paralela. Que você está já recrutando aquela musculatura que você faz no movimento, mesmo gesto motor da barra, com menos intensidade, com menos carga, e aí você vai pegando força, até você verticalizar totalmente. Então, assim, são diversos tipos de testes. No meu canal, professor Von Júnior, se você botar barra fixa, tem um teste, tem um vídeo lá muito completo, muito bom, que dá essas e outras dicas para você melhorar a barra. Show. Vamos lá. No edital, ele traz o que pode eliminar, né? Por exemplo, o tempo, né, mínimo. Assim, eu queria saber no geral, tem alguma coisa que não está no edital que pode eliminar? E uma curiosidade minha, se eu fizer, por exemplo, a natação em 2 minutos e 31 segundos, eu sou eliminada? Então, não pode, respondendo a primeira pergunta, não pode eliminar por algo que não esteja proibido no edital. Então, as proibições estão lá, bem específicas nas provas, das provas. Por exemplo, a prova de corrida de resistência, você não pode receber nem dar nenhum apoio. Que ajudou como foi ajudado. Então, por isso que eu digo, às vezes, você não tem culpa de alguém querer te ajudar. Né? Então, se o cara veio por trás de mim e me empurrou para me ajudar, eu tenho que mostrar à banca que eu não quis aquela ajuda. Então, eu saio, eu tiro a pessoa que está me ajudando. Então, essa é uma das proibições que está expressa no edital. Outra proibição é que você não pode sentar, você não pode engatinhar, não pode rolar na pista para ganhar progressão. Você pode correr, pode andar, pode até parar, mas não pode sentar. Foi um dos questionamentos que eu falei nos vídeos meus, porque essa proibição é meio que contraditória, porque ela diz que não pode sentar nem engatear, porque foge do propósito da avaliação física, que é ver o cardiopulmonar. Mas se o candidato para, também foge do propósito. Porque se eu tenho que correr continuamente, né, eu tenho que deslocar continuamente para fazer a avaliação cardiopulmonar. Se eu paro em dado momento, já fugi do propósito. Mas isso pode. Enfim, esses erros estão bem especificados na prova de corrida. A natação, ela vai ter que sair de dentro da piscina, tá certo? Você só pode tocar na borda da piscina, na parede da piscina, para sair e para fazer as viradas. Né? Como são 100 metros e provavelmente vai ser na prova de uma piscina de 25 metros, que é lá na Escola de Bombeiro Coronel Sarmento, então você vai ter que dar 3 viradas. Nessa virada você pode fazer a virada olímpica, que você faz a virada olímpica, toca o pé na borda e sai de novo,
ou você pode fazer a via normal. Tocou na borda, encostou o pé e já saiu. Não pode demonstrar para o fiscal que você, nessas viradas, parou para descansar, tá certo? Ou também segurar nas raias flutuantes que formam a raia. Também não posso parar e muito menos pisar no fundo da piscina para pegar impulso. Essas são as proibições da natação. Na barra, nós temos aí os erros mais cometidos, que é proibido. É você não estender totalmente o cotovelo na posição, ao retorno à posição inicial. Você começa aqui, flexionou, passou a barra do queixo e estendeu totalmente uma repetição. Então, se você passou, veio aqui, já voltou, não conta. E assim, o segundo erro mais comum é você não ultrapassar o queixo daí lá abaixo. Chegou aqui, ó, voltou, não passou o queixo. Quem tem barba aí é importante que tire a barba para não perder alguns centímetros, né? Porque aqui o cara vai ter a noção se passou o queixo ou não. Geralmente nesses concursos aí é difícil você pegar um jovem com a barba grande, mas vale essa dica também, vai que tem um desavisado. Né? E o outro erro comum também, que tem trazido muita subjetividade, é que você não pode flexionar o quadril, não pode pegar nenhum tipo de impulso para elevar o seu corpo. Né? Às vezes, no movimento natural, quando você flexiona os cotovelos, o teu corpo muda o centro de gravidade e dá uma leve inclinada. E aí tem que haver uma percepção do fiscal se esse movimento foi natural ou se ele foi tendencioso para ter um ganho de performance. Isso gera muita dúvida nas avaliações. Na prova da Polícia Federal de 2018, se eu não me engano, teve um vídeo aí que estourou nas mídias sociais, onde o candidato fez, no meu entendimento, 12 repetições, tá bom? Dessas 12 repetições, as 3 últimas eu não computava por conta do desgaste físico e do desgaste emocional que o fiscal trouxe a ele, porque de 12 repetições feitas, e o fiscal só computou 2 ou 3, se eu não me engano. E era um movimento natural de movimento do corpo, né? E o fiscal estava falando que ele flexionou o quadril. Então, essa prova é uma prova que o candidato tem que ir muito bem preparado para não ter nenhum tipo de problema. E o abdominal, a gente tem aí um abdominal acoplado, onde ficará um fiscal pisando os pés do candidato, né? E ele com as mãos nas têmporas tem que fazer a flexão do abdômen até que o cotovelo encoste no joelho. Um dos erros mais cometidos é tirar as mãos das têmporas. O segundo erro é não encostar o cotovelo no joelho. E o terceiro erro é não encostar as cápulas ao solo, regressando à posição inicial. Então, assim, esses são os erros principais, né? E não pode inventar outra proibição durante a avaliação. E a outra pergunta, eu esqueci que você perguntou, Nara. Perguntei se tem o tempo, né, o limite. Por exemplo, a natação 100 metros, 2 minutos e 30 segundos. Se eu fizer em 2 minutos e 31 segundos... Está eliminada. Está eliminado. Vai ter lá o cronômetro. Se fizer 2 e 30, 00 milésimo de segundo, está eliminado. Nossa, então tem que bem fechado. Bastante. Tem que treinar bastante mesmo, né? Porque imagina você ser eliminado com 1 segundo ou meio segundo. Tem por milésimo de segundo, né? A gente estava vendo aqui também outros editais, né, da Polícia, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tem um teste de velocidade shuttle run, que geralmente vai de 11 a 14 segundos do teste, né? Então, tem candidatos que ficam reprovados por 11,0003, 0,05, entendeu? Milésimos de segundo. Essa shuttle run, como é que é? Não, a shuttle run é corrida de ir e vir, né? Então, eles fazem uma marcação inicial e a 9,14 metros, eles colocam 2 cones, 2 cubos, melhor dizendo, 2 cubos, de aproximadamente 10 centímetros
de altura, uns 5 de largura e 5 de profundidade, né? Então, bota a 9 metros e com a 12, 2 cubos. Aí o candidato tem que sair, pegar um cubo, botar aqui de volta e buscar o segundo cubo e botar aqui novamente. Entendeu? Nossa. A gente fala corrida de ir e vir, o Shuttle Run, e é uma corrida de velocidade, que ela avalia a velocidade do candidato. Uhum. E uma coisa que me surgiu agora, a gente falou de eliminação, né? Tem recurso, por exemplo, você falou, às vezes é o fiscal, né? Uma pessoa que fica lá e aí ele avalia. Pode ter um recurso? Não sei, assim. Geralmente tem recurso de prova objetiva, né? Então, tem recurso sim, mas antes desse recurso já está previsto, melhor dizendo, que ele tem direito à segunda tentativa. Então, errou, não fez os índices, ele já vai para a segunda tentativa automaticamente, tá certo? Nesse concurso especificamente do Corpo de Bombeiros, vai fazer em outro dia, tá? Hoje tem concurso, por exemplo, da PSERG, que se faz no mesmo dia, após 5, 10 minutos da avaliação inapta, tá certo? Mas no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, você já tem uma tabela, né, de dias, um calendário, melhor dizendo, de dias, que você faz na primeira tentativa, caso fique reprovado, na segunda tentativa. E mesmo assim tem direito a recurso, porque os testes são, digamos que fique reprovado aí nas 2 tentativas e ele acha que foi injustiçado ou nas 2 ou em uma delas. E aí ele tem direito de entrar com recurso administrativo, né? Geralmente, e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele faz a gravação dessas imagens para posteriormente comprovar um possível erro da banca ou até mesmo um equívoco do avaliado achar que ter sido reprovado injustamente. Entendi. Tipo um VAR, né? É isso aí. O VAR do TAF. É isso aí. Temos lá o VAR. As provas, pelo que eu estou vendo aqui, a primeira tentativa do TAF é no início de janeiro. O que você indica para a pessoa que ainda não começou? Por exemplo, a gente está em setembro, né? Quase outubro. Que a pessoa que não começou ainda a treinar, que está estudando só para a prova objetiva, o que você indica? Eu digo que setembro já se foi, né, praticamente, né? Estamos no dia 21, né? Então temos outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Então já estamos já aí no limite do limite. Então é importante, né, você agora contratar um profissional especializado. Primeiro faz uma avaliação médica, check-up geral, ver se você está apto a fazer atividade física. Nós temos visto aí, constatado muito óbito na prática de atividade física, as pessoas negligenciam essa etapa de avaliativa, ver se está em condições. Então, um cardiologista, um ortopedista seriam os especialistas apropriados para você fazer uma avaliação geral, se está em condições. A partir daí, procurar um profissional de educação física, porque com tempo aí já no limite, é preciso fazer um treinamento bem específico para você, né? Porque às vezes a pessoa vai na internet e vê ali uma fórmula que um profissional está dando, uma forma genérica, para pelo menos abrir a mente dos candidatos, né? Ver que não é um teste, não é uma coisa tão fácil, e as pessoas levam aquilo ali como verdade absoluta, né? E serve para si. Não é assim. Então, oriento, faça uma avaliação médica, procure um profissional especializado em teste de aptidão física. É importante isso. Às vezes as pessoas procuram, então, alguns professores de educação física se aventuram em ficar à frente desse treinamento, né, com todo respeito a todos os profissionais de educação física, é uma especialização, assim como musculação, assim como natação, assim como futebol. O teste de aptidão física é bem específico. Então, se eu pego um profissional de educação física, apenas recém-formado, por exemplo, ele vai ter várias ferramentas para melhorar a performance. Mas existe um protocolo que muitas vezes é diferente do acadêmico, tá certo?
Então, quando o profissional de educação física não tem essa experiência, ele treina melhor a performance do candidato de uma forma equivocada e quando chega na hora fica eliminado. Então, repito, exame de saúde, profissional especializado e trabalhar o emocional. Não criar expectativas muito grandes, porque isso vai gerar sentimentos que vai te sabotar, tá certo? Ter paciência, que o resultado vem. E é isso. Treinar o físico, o emocional e o estratégico. O estratégico é baseado nas lacunas que o edital deixa. Nesse do Corpo de Bombeiros, por exemplo, eu não vejo muita lacuna, tá certo? Mas eu vejo, sim, possíveis erros avaliativos, porque hoje a gente constata muito profissionais aí deixando a desejar. Então, quando você pega um profissional, como eu falei anteriormente, especializado, ele consegue te dar ferramentas já para que você se deparar numa situação que vai te prejudicar, você saber como agir. Uhum. E quem está treinando, segue treinando, né? Quem já começou. É importante saber se está treinando com uma orientação de um profissional ou se está treinando, está fazendo autotreinamento, né? Ou somente vendo aí dica na internet. É importante que eu entenda que vários investimentos na fase teórica, em curso preparatório, material didático, teste de aptidão física, material esportivo, enfim, vai gastar com outras coisas, mas é importante que pelo menos consiga aí fazer um simulado. Muitos profissionais aí no Rio de Janeiro têm feito simulados periódicos, então vá nesses profissionais, faça uma avaliação para ver, primeiro, os seus índices, e segundo, se a mecânica do movimento está sendo correta. Porque às vezes a gente está fazendo ali os índices, mas a mecânica está totalmente errada, e aí não vai ser computada, né? Então, você vai ter o dissabor de ter treinado aqui erradamente e chegar lá e não conseguir o seu objetivo. Porque assim como a gente faz o simulado na objetiva, né, na prova, no exame intelectual, é interessante fazer, né, no TAF, até porque é uma etapa eliminatória, né? Então, é bom testar, né, ver o real. Sim, então. E outra coisa, você fica confiante porque nos simulados você já superou os índices e os profissionais ali avaliando o protocolo, a tua biomecânica, tudo certinho, você já vai mais confiante para a avaliação, tá? Não tem nenhum tipo de problema e só correr para o abraço. Uhum. E a gente está falando, então, aqui do Corpo de Bombeiros. Tem alguma semelhança ou alguma diferença com as provas, os testes para a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar? Tem alguma diferença, assim? Então, isso aí é até um caso de estudo, né? Eu, em novembro, vou participar de um congresso online do Instituto, em Florianópolis, que vai debater sobre concurso público. E a minha fala vai ser sobre teste de aptidão física. E a gente vê, né, o amadorismo nessa avaliação, porque entre instituições, né, por exemplo, você falou bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, tem uma diferenciação. É até admissível isso, porque você está lidando com profissões diferentes, tá certo? Mas não há nenhum estudo que comprove, né, a ligação, né, entre o teste com a profissão propriamente dita. Agora, pior é você encontrar dentro do Corpo de Bombeiros, em estados diferentes, testes diferentes, né? Então, eu selecionei aqui 2 aqui, por exemplo, do Paraná, né, do Paraná, que a gente tem lá o exame de capacidade física, e tem lá os testes de abdominal, remador, que já é diferente do bombeiro do Rio de Janeiro. O bombeiro do Rio de Janeiro é abdominal acoplado, lá é remador. Aqui no Rio, nós temos natação de 100 metros. Lá tem corrida de 300 metros. E barra é a mesma coisa e os 2.400 é a mesma coisa. Só que os 2.400 lá, o tempo é maior para a mulher. Para homem é a mesma coisa aqui do Rio de Janeiro.
Então, a gente já vê ali uma diferença entre testes, né? E no Paraná tem lá é o mesmo concurso, né? Polícia e bombeiro. A partir da aprovação, alguns vão para a PM, alguns vão para o bombeiro. Quem vai para o bombeiro tem um teste que é teste de habilidade específica, né? Que aí tem uns testes bem específicos do Corpo de Bombeiros, que eu acho fenomenal esse teste, porque tem muito a ver com a nossa profissão. Que são teste de mergulho, o candidato tem que ir no fundo da piscina, pegar 3 bolas lá no fundo. Tem o deslocamento, ele botou deslocamento meio líquido, ou seja, natação, tem que fazer também 100 metros. Tem um teste que é muito interessante, que é o transportar, deixa eu ver aqui, transposição da trava suspensa. Então, numa altura de 6 metros, né, uma altura de 6 metros, uma distância de 6 metros, num trilho de 15 centímetros aproximadamente, o candidato tem que transpassar aquela distância. Isso aí para ver se o candidato tem medo de altura, e eu acho um teste bem legal, bem específico. E também simular um resgate de uma vítima. Então, ele vai ter que deslocar um boneco de aproximadamente 80 quilos numa distância de 25 metros. Então, esse teste de habilidade específica é bem próximo à nossa realidade do Corpo de Bombeiros. Acho que é muito pertinente esse teste, mas você vê a diferença dentro da mesma finalidade que é o Corpo de Bombeiros. Então, respondendo a sua pergunta, há sim diferenças entre as instituições, Polícia e Bombeiro, assim como entre bombeiros de estados diferentes. Porque eles é que definem. Aliás, o Corpo de Bombeiros que define, né? Os testes. Sim, sim. A maioria das vezes a instituição ele apresenta as bancas, os testes que ele quer ser avaliado. E a sua pergunta também é importante, que me lembra a leitura do edital, que no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a banca ela só é responsável pela primeira fase. Feita a classificação, ela manda para o Corpo de Bombeiros, a partir daí o Corpo de Bombeiros assume todo o processo. Nós temos, já falei, temos um centro de educação física, com uma estrutura física boa e com profissionais capacitados para fazer essa avaliação. Já lá no Paraná, lá pode ser mesclado entre militares e civis. Então, a banca pode contratar aí civis para trabalhar nesse processo seletivo também. Legal, legal. Gente, só para falar aqui, a gente está falando do concurso do Rio, mas a gente tem o concurso do Paraná, como você está falando, aberto, de Goiás e de Minas. Acredito eu, você pode dizer melhor, Elon, que a gente está falando aqui do Rio, mas isso serve também para outros concursos, né? O do Paraná tem algumas coisas diferentes, mas pelo que eu vi em outros, de Goiás tem bastante, tem natação, menor de 50 metros, mas eu acho que corrida de 12 minutos, então eu acho que é bom saber tudo, né? De todos. Sim, então. O Rio vale para todos. Hoje a gente encontra aí concurseiro, né? Principalmente na carreira civil, fazendo concurso para vários estados, né? E se você analisar ali, você sempre vai encontrar 2 ou 3 testes comuns em todos eles. Então, se você tiver um planejamento bem definido por seu profissional de educação física, você consegue abarcar mais de um concurso, sem problema algum. Porque você vai inserir mais 1 ou 2, no máximo 3 testes a mais, numa gama de 6 testes, você consegue fazer vários concursos aí em diversos estados. Sim. Estou vendo aqui se tem comentário, tem um do Samuel, mas acredito que a gente já até respondeu, que todos os exercícios têm 2 tentativas, correto? Segundo o edital. Então, a gente já até falou isso, né? Isso, já falamos isso, já está previsto no concurso da PCE, do CBMER, né, que você, sendo eliminado, você vai ter uma segunda tentativa. E é interessante a gente falou sobre essa segunda tentativa, mas faltou uma informação aí que a gente vai poder acrescentar agora.
São 4 testes. Você ficou eliminado num desses testes, você vai para outra semana para fazer todos eles novamente. Nossa, gente, deve ser uma tensão, né? Você fazer porque de novo. tem concurso da polícia, e são 4 testes, você ficou eliminado num, você vai fazer a expectativa só dele, entendeu? Ah, legal, interessante. É bom que é mais uma tentativa, você vai estar mais preparado. Tem que sempre pensar positivo, né, professor? Então é isso, professor. Obrigada. Você tem mais alguma coisa aí a acrescentar sobre o concurso da... Não, a gente abordou bastante coisa nesse edital do Corpo de Bombeiros, né? Eu falei, só tem aquele problema de entendimento na prova de corrida de resistência, que não afeta em nada, né, na avaliação, não afeta, pelo contrário, o candidato foi beneficiado no sentido que ele pode parar para descansar durante a prova. Entretanto, eu sempre falo, né, como, se eu não me engano, foi Cazuza que falou isso, o tempo não para, né? A música do Cazuza, o tempo não para. Você pode parar, mas o tempo não para, o tempo está rolando lá. Então, se você não fizer em 12 minutos, você vai ficar eliminado. Colocamos bastante coisas aqui nesse edital e também deixa aí no canal, né, se quiserem fazer. Tem lá no meu canal tem todos esses testes, natação, corrida de resistência, abdominal e a barra. E se também gerar dúvida, mandando para vocês ou para a gente aqui, a gente responde. Claro. Qual que é o canal? Repete aí, por favor. Professor Elon Júnior no Instagram e no YouTube é Elon Júnior Professor, só inverter. Isso aí, gente. Peguem lá todas as dicas. Tem mais algum comentário, Parada? Vamos ver aqui. Acho que... Samuel, na virada da natação, pode pegar impulso com os pés na borda ou pode só tocar? Não, a gente falou isso também, né, Samuel? Você pode sim, né, na virada, se você souber fazer a virada olímpica, com certeza já tem nessa técnica a impulsão com os pés para você ganhar propulsão, tá certo? Caso você não saiba fazer a virada olímpica, você pode tocar na borda, vira o corpo e dar um impulso com o pé de novo para pegar propulsão. Só não pode parar um tempo ali significativo que mostre ali os fiscais que você está descansando. Mas você pode tocar na borda, na virada, e pode impulsionar com os pés sim. Só não pode apoiar, né? Assim, não deve poder apoiar, né? Parar. Perfeito, obrigado. Obrigado, então, professor. Espero te encontrar aqui de novo, voltar, porque, graças a Deus, o que tem é concurso aí, né? Com o TAF. Que está rolando aí de concurso. Ótimo. Então tá, professor, obrigada. Pessoal, essa é mais uma live, a gente tem mais algumas hoje. Em breve teremos mais live do Elon aqui com a gente. Um abraço, estudem, preparem-se, né, Elon? Preparem-se para o TAF, para a prova objetiva. Não pensem só na prova escrita, pensem no TAF. E inscrevam-se no nosso canal do Telegram para vocês saberem tudo sobre os nossos ao vivo no QC, o que está acontecendo, as nossas próximas lives, que a gente tem algumas hoje ainda. Então, não perca, tá bom? E é isso, bons estudos, foco aí na aprovação. Obrigada, Elon, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. App Que Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. App Que Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Já pensou em estudar em um único lugar com todas as ferramentas a um clique de distância? Conheça a mesa de estudos do Que Concursos. Nela você encontra milhares de questões, raio-x, estudo dirigido, guias de estudo e diversas funcionalidades em um só lugar. Estude com mais foco, direcionamento e otimização. Mesa de estudos do Que Concursos. Acesse e comece a praticar.
Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. App Q Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.